Olá, meus nobres amigos, é um prazer estar junto com você, iniciar a semana junto para mais um momento de meditação, de reflexão, um momento de crescimento espiritual, sempre trazendo para você, como eu digo todos os dias, uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E eu sou grato a Deus por você que dedica, que investe um tempo diário para se enriquecer. O nosso devocional de hoje tem como título Quando Deus transforma anos perdidos em testemunhos de graça. É a restituição das perdas. Neste poderoso devocional ministrado por mim, pastor José Carlos Carvalho, você descobrirá que Deus é capaz de restaurar os anos perdidos, curar feridas espirituais e transformar fracassos em testemunhos de graça e amadurecimento espiritual. Baseado no texto bíblico de Joel, capítulo 2, versículo 25, essa mensagem traz esperança para todos aqueles que sentem que desperdiçam tempo demais longe de Deus, vivendo períodos de frieza espiritual, de incredulidade ou de afastamento da presença do Senhor. Temos aqui uma palavra de restauração para os cansados, uma mensagem de esperança para quem deseja recomeçar, um chamado ao arrependimento, à renovação espiritual e à dependência total da graça de Deus. Descubra como o Senhor pode transformar perdas em crescimento espiritual, dores em aprendizado e cicatrizes e marcas de misericórdia divina. Então assista até o final e fortaleça a sua fé com essa profunda reflexão bíblica sobre restituição, graça e renovação espiritual. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa acreditar que Deus ainda restaura histórias. Você já olhou para trás e sentiu que perdeu tempo demais? Anos desperdiçados, oportunidades destruídas, escolhas erradas, períodos de frieza espiritual, momentos em que a fé enfraqueceu e a alma se distanciou de Deus? Já aconteceu com você? Talvez exista dentro do seu coração uma pergunta silenciosa. Será que ainda há esperança para mim? A poderosa verdade do Evangelho é que Deus não apenas perdoa pecados, Ele também restaura histórias. O Senhor é especialista em transformar desertos em jardins, lágrimas em testemunhos e perdas em milagres de restituição. Então, nesse impactante devocional, eu trago essa palavra de esperança para todos aqueles que acreditam ter perdido tempo demais na vida espiritual. Descubra como Deus pode restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto, curar as marcas do passado e transformar suas perdas em instrumentos de amadurecimento espiritual e glória para o seu nome. Joel, capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Existem dores que não podem ser medidas apenas pelo que perdemos materialmente. Há perdas invisíveis, anos desperdiçados, tempo consumido pela incredulidade, pela frieza espiritual, pelas escolhas erradas, pelo pecado, pela distração e pela indiferença para com Deus. Muitas pessoas carregam dentro da alma o peso do arrependimento. Olham para trás e pensam: se eu tivesse servido mais, se eu tivesse obedecido mais, se eu não tivesse me afastado, se eu tivesse aproveitado melhor minha caminhada com Deus.
Mas é exatamente para essas pessoas que Deus libera uma das promessas mais emocionantes das Escrituras: restituir-vos-ei os anos. Observe que Deus não fala apenas de restituir coisas, ele fala de restituir anos, está falando com o tempo. Somente Deus pode trocar ou tocar algo que parece irrecuperável, o tempo perdido. O profeta Joel descreve uma devastação causada por gafanhotos destruidores. Tudo havia sido consumido, a terra estava arruinada, a colheita desapareceu. O povo experimentava consequências dolorosas de seu afastamento espiritual. Mas Deus surge com uma promessa surpreendente: eu vou restaurar. Essa promessa continua viva hoje. Talvez o gafanhoto tenha atacado sua vida espiritual, talvez o mundanismo tenha roubado sua paixão por Deus. Talvez a indiferença tenha esfriado seu coração e sua oração. Talvez o pecado tenha drenado sua alegria. Mas a graça de Deus é maior do que sua história quebrada. O Senhor é capaz de fazer florescer novamente aquilo que parecia morto. O mais extraordinário dessa promessa é que Deus não apenas nos devolve o que foi perdido. Ele usa nossas perdas para produzir maturidade espiritual. As feridas podem se tornar testemunhos. Os fracassos podem gerar humildade. As quedas podem produzir dependência de Deus. As lágrimas podem gerar compaixão por outras pessoas feridas. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Você lembra de Pedro, o apóstolo de Jesus? Pedro foi impulsivo, presunçoso, confiou demais em si mesmo, disse que jamais negaria Jesus. Mas bastaram algumas horas para que a sua alta confiança desmoronasse. Ele chorou amargamente. Mas Deus não descartou Pedro por causa de sua falha. Depois de sua queda, Pedro se tornou mais humilde, mais dependente e muito mais útil para o reino de Deus. Às vezes, Deus permite que descubramos nossa fraqueza para que deixemos de confiar em nossa força. E talvez hoje o Senhor esteja transformando suas perdas em ferramentas de amadurecimento espiritual. Há pessoas que depois de atravessarem períodos difíceis, tornam-se mais vigilantes na fé, mais sensíveis à voz de Deus e mais zelosas espiritualmente e mais compassivas com os que sofrem. Isto é restituição. Nem sempre Deus apaga cicatrizes, mas Ele transforma cicatrizes em marcas de graça. Talvez hoje você esteja lamentando anos desperdiçados. Talvez esteja chorando por decisões erradas. Talvez esteja olhando para trás com culpa e tristeza. Mas ouça essa palavra. Deus ainda escreve histórias de restauração. Aquilo que parecia perdido pode se tornar um poderoso testemunho da misericórdia divina. Lembre-se disso. A graça de Deus não apenas perdoa o passado, ela transforma o futuro a partir do presente. Por isso, não viva aprisionado ao peso da culpa. Arrependa-se sinceramente. Volte-se para Deus e permita que Ele faça brotar uma nova colheita espiritual em sua vida. Os anos consumidos pelo gafanhoto não são o capítulo final da sua história. O Senhor ainda é poderoso para restaurar, reconstruir e renovar. E aquilo que parecia esterilidade pode se transformar em abundante fruto espiritual. Hoje, exatamente hoje, Deus está chamando você para recomeçar.
Não desperdice mais tempo distante dele. Porque quando a graça de Deus toca uma vida quebrada, até as perdas se transformam em instrumentos de crescimento, testemunho e glória para o Senhor. Oremos. Deus querido, eu oro mais uma vez, como eu tenho feito sempre pela vida dos teus servos, para que eles aprendam a depender da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, para que eles se sintam acolhidos, perdoados, para que eles se sintam restituídos. Entra com providência, Senhor, e os abençoa, traz um novo avivamento, um novo despertamento, para que eles não fiquem afundados, presos no passado, presos na inércia espiritual, mas que tenham uma nova unção para recomeçar e para desfrutar de tudo aquilo de bom que o Senhor quer fazer na vida deles. Supre cada uma das necessidades dos teus servos, Pai. Por favor, entra com providência. Promove cura na vida de cada um. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te tocou, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos e peça para eles compartilharem com os outros. Não esqueça aí de deixar sua curtida, o seu like, fazer seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que está esperando? Corra lá e inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais esse momento de meditação da parte de Deus. Deus abençoe você grandemente e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.